Pronto, deu. Bora lá. Amém, gente. Vamos abrir as nossas Bíblias aí, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, de 11 até o 14. Hebreus 13, de 11 até o 14. Quase no finalzinho lá, dona Leir. Hebreus 13. 13, de 11 a 14. Capítulo 13, de 11 a 14. Hein? Hebreus 13, de 11 a 14. Deixa eu ler aqui então esse texto para nós. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade, para santificar o seu povo mediante seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele, para fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu, pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir. Amém? Vou orar de novo, gente, pela palavra. Quero também, Deus, mais uma vez, entregar diante do Senhor a palavra e esse tempo de compartilhar, que o Senhor possa tocar os nossos corações, acessar, Deus, nossa mente e trazer, Deus, o entendimento do que o Senhor quer trazer sobre nós hoje. Pai, eu oro para que nós possamos estar cientes e com o discernimento necessário para entender, Deus, o seu derramar sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente. Gente, todo padrão criado por Deus lá no Êxodo, lá no começo de tudo, né? Depois que eles saíram do Egito e eles foram para a Terra Prometida, né? No caminho ali, Deus lá no Êxodo, ele trouxe uma sequência, né? Uma quantidade gigantesca de padrões, né? E todos esses padrões, eles tinham um porquê. Deus nunca decidiu o padrão simplesmente porque sim ou porque não, né? Apesar dos pais normalmente responderem assim para as crianças, né? Por que eu não posso fazer tal coisa? Por que não, né? Porque não é resposta, né? Eu falava isso, pelo menos, para meu pai e para minha mãe. Eu era corajoso em alguns momentos só. Mas com Deus era exatamente assim, né? Todos os padrões que ele criou ali para o povo no Êxodo tinham um porquê, né? Mas aí a gente agora está aqui dentro do que a gente está falando dos Hebreus, né? E aí a gente vem com toda a passagem antes mesmo de chegar aqui. A gente acaba vendo que essas regras que foram criadas ali no Êxodo se tornaram um peso para o povo. E elas, inclusive, acabaram começando a ser usadas pelos donos da lei, pelos fariseus, para controlar as pessoas. Não sei se dá para entender o que eu estou querendo dizer, mas, por exemplo, né, o sábado. Vamos usar o exemplo do sábado. Deus tinha instituído o sábado como o dia do Senhor, certo? Todo mundo lembra disso, né? No Antigo Testamento, sábado era o dia do Senhor. Por que sábado era o dia do Senhor? A resposta não é nem porque sim e nem porque não. O sábado foi escolhido como o dia do Senhor porque ele era o dia do descanso, né? Então tinha um porquê. Quando Deus criou os céus e a terra, ele criou em 6 dias e no 7º ele descansou. Se Deus descansou no 7º dia, quem sou eu para achar que não preciso descansar? Já começamos por aqui. Então tem um porquê, né? Ele também descansou, ele transferiu isso para a gente. Mas o porquê disso? Porque o 7º dia ele também tem uma característica de confiança em Deus. Porque se é um dia que eu não estou trabalhando, que eu não estou fazendo alguma coisa, né, para juntar dinheiro, ou para juntar bens, ou para juntar a questão do que eles plantavam e tudo mais, tinha um porquê. Porque a gente também demonstra nesse dia uma confiança em Deus. Então a gente também tem esse ponto que Deus também estava trazendo, né? Além do sábado, né, que era o 7º dia,
E por isso que as igrejas, por exemplo, a Adventista do sétimo dia se chama dessa forma, porque o sétimo dia é o sábado e eles guardam o sábado, né? O nosso sétimo dia é o domingo, né? Nós consideramos o domingo sendo o dia do Senhor. E a regra, a ordem, né? O momento é exatamente esse, é a gente entender esse lugar e a gente descansar, né? O que acontece? Tem uma outra situação, uma outra questão referente ao sábado, que daí não é o sábado, mas que é o sétimo ano, né? A Bíblia conta que a cada 7 anos, né? No sétimo ano, vamos lá, criançada, fica com o papai e com a mamãe aí um pouquinho. Lá no sétimo ano, você plantava e colhia por 6 anos, e no sétimo ano você deixava a terra descansar. Você tinha que deixar a terra descansar. E por quê? Também tem um porquê. Porque a terra precisava reaver os seus nutrientes, sais minerais e vitaminas e tudo mais, para que continuasse sendo saudável toda essa correspondência das plantações a cada 7 anos. Então o povo de Israel plantava por 6 anos, no sétimo não plantava nem colhia, e a partir do 8º plantava de novo e colhia. Mas olha que interessante, tá? O que eles plantavam e colhiam no 6º ano, que era a mesma quantidade do 5º ano, do 4º ano, do 3º ano, do 2º ano e do 1º ano, mas olha o que Deus fazia, né? No 7º eles não plantavam nem colhiam, ok? A terra estava lá descansando. O que eles colhiam no 6º supria o 7º e supria o 8º. Deus multiplicava aquilo que eles tinham plantado no 6º, porque se eles não plantavam no 7º, eles tinham que cobrir o 7º, e aí eles começavam a plantar no 8º. Então eles também não tinham que colher ainda, né? Eles colhiam só mais lá para o final do 8º ano. Então, Deus, com a mesma quantidade do que eles plantavam, Deus supria as necessidades do povo mais, né? E eu estou falando isso, gente, porque a gente sabe que a gente vai no corre, a gente vai tentando achar coisas e possibilidades, né? Não é uma exclusividade de um ou dois, todos nós temos, né? Quando vai chegando no final do mês, o dinheiro não está dando, aquela coisa de que o mês é mais comprido que o salário. O mês é mais comprido que o salário, né? Sim. Não, quem nunca? Eu já, com certeza. Então, mas ainda assim, é um ensino que Deus traz para nós. O problema é que os fariseus pegavam a lei do sábado, e aí eu acho que até já comentei aqui, né, como que funcionava, mas para vocês terem uma ideia, por exemplo, os fariseus sabiam que para uma pessoa fazer determinado trabalho, ela dava 100 passos. E se eles vissem alguém caminhando na rua, carregando alguma coisa, uma maca, por exemplo, né, que a gente tem ali a história do coxo, né, do aleijado, que Deus manda levantar da cama e ele sai carregando a cama dele, né, a maca no sábado, né? E os fariseus chegam nele já apontando o dedo. Por quê? Porque não podia nem carregar essa maca no sábado, né? E eles contavam até os passos, gente. Se o que você está fazendo dá mais de 100 passos, você já está em pecado, porque 100 passos é o que você usa para trabalhar, então tá errado. Era esse o nível do negócio. É um absurdo. Então, as regras que Deus tinha instituído lá no Êxodo, para serem bênção na vida do seu povo, se tornaram regras duras que os homens usaram para dominar os outros. Isso não acontece nos tempos de hoje, tá, gente? Isso foi só uma exclusividade da época de Jesus ali, do Êxodo, né? Hoje não temos líderes que tentam dominar as pessoas com suas regras, né? Graças a Deus por isso. Estou sendo profético em nome de Jesus. E não irônico. E não irônico. E o ponto, né, o detalhe é que o que Jesus ele fez, que é o que a gente acabou de ler aqui em Hebreus, ele cumpre a lei em cada detalhe. Ele faz com que as coisas mudem e que sejam diferentes, né? A motivação continua sendo o lugar, mas Cristo agora ele realmente aniquila essa regra como algo impositivo e ele traz de volta o que Deus tinha colocado no Êxodo, que tinha um porquê, que as coisas tinham um porquê, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o nosso papel nessa nova forma de pensar e agir de acordo com as regras, com as leis, com a palavra do Senhor na nossa vida, né? A primeira coisa, gente, que a gente vai falar é sobre que havia um lugar certo para o sacrifício pelo pecado. Tinha um lugar que isso precisava acontecer lá no Antigo Testamento.
E a gente está falando aqui dos hebreus. Os hebreus eram o povo de Deus, tá, gente? Os hebreus eram os israelitas. Essa carta que está sendo enviada aqui por um autor que a gente não sabe quem ele manda para a igreja lá para os hebreus, né? É a igreja que estava em Israel, é a igreja que estava em Jerusalém. Então, eles tinham toda a base do Antigo Testamento nos sacrifícios, mas já haviam ali convertidos, judeus convertidos, né? E isso era muito massa, porque a gente já tinha ali uma realidade diferente de conversão de judeus para o cristianismo, mas existiam ainda algumas regras, algumas formas de manter aquilo que no Antigo Testamento eles faziam, né? Então, qual era o formato e o porquê do sacrifício pelo pecado, gente? O sangue do animal que era morto pelo pecado, ele era derramado dentro de Jerusalém, dentro dos muros de Jerusalém. Mas depois que esse sangue era derramado, eles pegavam esse animal e levavam para fora dos muros de Jerusalém para queimar os restos dele, né? Alguns restos ficavam com os sacerdotes, mas aquilo que não servia para nada, eles levavam para fora do acampamento e queimavam fora do acampamento. Então, o sangue era dentro, a carne, o que sobrava, o que restava, o que não prestava, era queimado fora. E quando Jesus vem e se entrega por nós, ele se entrega como um sacrifício final e ele decide, gente, cumprir todos esses detalhes. Se você parar para lembrar como que foi o sacrifício de Jesus, Jesus foi açoitado, Jesus apanhou, ou seja, o seu sangue foi derramado dentro de Jerusalém, dentro do muro de Jerusalém. Mas a sua crucificação, ou seja, o seu corpo, foi levado para fora dos muros, na montanha do Gólgota. Ele foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Então, ele cumpriu exatamente como já era o sacrifício no Antigo Testamento. Ele derramou o seu sangue dentro dos muros de Jerusalém, e foi crucificado no Gólgota, que era do lado de fora desses muros. Então, ou seja, a carne dele foi aniquilada, crucificada, né? Foi exterminada fora dos muros. Deus é tão perfeito que até esses detalhezinhos ele se preocupou em cumprir, né? Porque se existia um sacrifício no Antigo Testamento para a questão do pecado, Jesus tem que cumprir da mesma forma. E o fato é que agora a gente falando do Novo Testamento, do que a gente está falando aqui, esses hebreus que eram convertidos, eles estavam tentando viver duas realidades. Manter o sacrifício dos animais, mas aproveitar o que Jesus conquistou na cruz. Parece meio até louco, né? Porque Jesus tinha vindo para finalizar os sacrifícios. Mas os hebreus mantinham esse sacrifício até os convertidos. Então eles matavam ainda os animais para perdão dos pecados. Mas eles também queriam aproveitar o que Jesus conquistou na cruz, que é a salvação, que é tudo isso. Ou seja, era meio que fazer duplicado o negócio, né? Que na verdade não era, porque o sacrifício dos animais não tinha nada a ver com o sacrifício de Jesus. Mas eles tentavam viver essas duas realidades. E o ponto é, gente, que é exatamente assim que a religiosidade ela age nas nossas vidas. Por quê? Porque a gente tenta manter padrões pesados para alcançar a graça. E quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse, na verdade, reduzindo a cruz a só um complemento da lei de Moisés. A gente acaba pegando a cruz de Cristo, que foi, na verdade, a consumação dessa lei, ou seja, tudo terminou pela cruz de Cristo, e a gente diminui essa cruz e esse sacrifício perfeito como se ele fosse algo a mais dentro da lei de Moisés. E é exatamente isso que os hebreus estavam fazendo. Porque como eles ainda continuavam matando os animais, eles ainda consideravam a questão do pecado sendo salvo não só por Cristo, mas pelos animais que eram mortos. E é isso que o autor está falando aqui para eles. Cara, vocês ainda continuam fazendo isso. Esquece. Não é mais dessa forma. Não existe mais um peso. Lá em Romanos, a Bíblia fala que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Então a Bíblia está dizendo assim, gente, vocês não têm que se preocupar numa condenação se vocês estão em Cristo. Vocês não precisam tentar mais coisas, né? Na verdade, eu falei aqui da religiosidade, mas a gente pode ir até um pouco mais longe, né, gente?
Essa religiosidade, e aqui eu estou falando dos hebreus, mas eu quero que você pense na sua vida, quais são ainda os patuás e mandingas e simpatias que você faz para achar que Jesus... Simpatias gospels, que você ainda faz no teu dia a dia para dizer ou para achar que você está sendo mais salvo, né, do que você já é. Uma vez o Douglas deu um exemplo como é fácil a gente cair nessas situações. Ele estava falando que um dia ele estava orando, né? E disse que ele falou, nossa, como eu oro, né? Eu oro tanto. Como pode as pessoas não orarem esse tanto? Porque é tão fácil. De repente ele, meu Deus, olha o que eu estou pensando. Ele disse que ele se escandalizou com ele mesmo e falou, Senhor, me perdoa. Porque naquele momento ele percebeu o quanto ele estava sendo... disso que você está falando. Eu tenho aqui meus... Religioso. Meu religioso, aqui o meu ritual, como eu vou. E ele falou assim, que por instantes. Ele falou assim, gente, todo mundo pode cair nisso. Ele falou, nossa, como eu oro, né? Eu oro tantas vezes por dia. Como que pode as pessoas não conseguirem orar? É tão bom orar. De repente ele falou, meu Deus, olha o que eu estou pensando. Isso é chocante. Isso é quase você esfregar na cara de Deus, né? Porque Deus, eu oro bastante, né? Então... Faz alguma coisa por mim. Exatamente. Veja como eu sou santo, né? Então, o fato é, gente, que é o que a gente inclusive leu lá nos versículos, não existe um lugar especial, uma cidade escolhida ou alguma lei sendo cumprida que pode perdoar os nossos pecados. A cruz é o único lugar que a gente consegue encontrar isso. Nenhuma atitude nossa, a não ser ir para a cruz, pode salvar a nossa vida. Nenhuma. Os hebreus estavam tentando dar um monte de jeito para alcançar essa salvação que já era alcançada. E o que a gente está falando aqui é exatamente isso. A gente não precisa fazer mais nada para alcançar a salvação, a não ser ir para a cruz, né? E aí eu quero falar um pouco sobre esse perigo dessa segurança do muro, que a gente está falando aqui, que eles se mantinham ali dentro, né? O muro, em qualquer história de vida, né? Na nossa casa, por exemplo, ele tem uma função muito importante. É uma função de proteção, né? Você ergue um muro na tua casa, ou para as pessoas de fora não verem o que tem aqui dentro, para não chamar atenção, ou você faz um muro alto para que as pessoas não consigam pular para cá para dentro. E nas cidades daquele tempo ali, dos hebreus, tinha a mesma função. As cidades elas eram protegidas ao redor delas por muros muito altos, para que nenhum povo invadisse o outro povo, né? Mas o muro, ele também nos dá uma impressão de controle. Porque o perigo vai estar do lado de fora. Então é como se esse muro aqui está me protegendo, mas eu também estou controlando a situação. Dá para entender? Sim. Porque eu construí o muro para isso, né, para me proteger, e eu estou no controle da situação. Então eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. E a gente entra nesse lugar de entender que o perigo está lá fora, que não tem perigo aqui dentro. Que o perigo está só lá fora e que aqui dentro do muro não tem nenhum problema. Está tudo resolvido, está tudo de boa. E fora dos muros de Jerusalém, já no Antigo Testamento, a gente sabe que esse lugar era o lugar de maior humilhação e de maior perigo que existia. Fora dos muros de Jerusalém, era onde ficavam os assassinos, era onde ficavam os leprosos, era onde ficavam as prostitutas. E essa cidade santa, ela estava sendo protegida por esses muros, e ela estava sendo protegida porque as leis estavam sendo seguidas. Quais eram as leis? Se você é um assassino, você tem que sair do muro, você tem que ir para fora. Existia uma lei que Deus tinha instituído para isso, e era por segurança. As mulheres, por exemplo, né? Se você está menstruada, você está impura. Então você tem que ficar resguardada por tanto tempo, não pode sair da tua tenda, da tua casa, ou seja, não pode vir para fora, né? Não pode vir para convívio. Se você está com lepra, você tem que ficar do lado de fora do muro, porque senão você pode transmitir para as pessoas. Então essa lei ela era rigorosa e ela era seguida. Só que aí a gente volta para aquilo que eu falei, de que essa proteção ela acabava sendo alimentada pela religiosidade dos donos da lei. E eu quero trazer agora o exemplo de Cristo. Cristo curou o leproso, não curou? Inclusive a Bíblia fala que teve uma vez que ele curou 10 de uma vez só, né?
E a Bíblia fala que inclusive 9 foram bem mal agradecidos, foram embora sem nem falar um nada. Mas um deles volta para agradecer o que estava acontecendo, né? E um deles, pelo menos, volta para agradecer Jesus pelo milagre que Jesus tinha feito na vida deles, na vida dele, né? Então, o que acontece? As pessoas acabavam sendo alimentadas pela religiosidade do fariseu em acreditar que só porque eu estou cumprindo a lei eu estou protegido. E aí eu quero lançar uma minhoca na nossa cabeça. Será que só cumprindo a lei eu estou protegido? Inclusive essa galera que estava lá para fora, os assassinos e tudo mais. Eu estou protegido realmente disso pelo fato dele estar do lado de fora? Se depois de ele se... Agora eu estou falando de uma forma prática, né, gente? Mas de ele melhorar, dele passar o período que ele tinha que ficar lá fora e ele voltar, né? A gente não corre risco de novo de algumas coisas? A gente não corre o risco daqueles que não são assassinos de estarem aqui dentro poderem fazer algo contra a gente? Então a gente tem essa questão das leis sendo rigorosas, mas que na verdade não nos protegem, porque a única proteção que a gente tem de verdade é o próprio Cristo, né? E eu quero dar esse exemplo também do sapo, né? Quem que tinha medo de sapo aqui que falou que... agora eu lembrei. Mas fique tranquila que eu vou matar o sapo no final, tá? Eu falei do sapo lá em casa. Foi você também, né? Ela tem medo, né? É que você pegou com pano. É verdade. A Ana não tem medo. É verdade. É verdade. Gente, se você pega uma panela com água, temperatura ambiente, e colocar um sapo dentro dessa panela, ele vai ficar, bem de boa. Vai curtir, vai ficar nadandinho, vai ficar lá super de boa. Se você pegar essa panela com esse sapo e com essa água dentro, né, e você colocar no fogo, ele vai continuar muito sossegado. Porque para ele tá de boa, ele tá num lugar agradável, com água, nadandinho, bonitinho. Só que se tá no fogo, essa água vai começar o quê? Esquentar. E a água começa a esquentar, só que o sapo não vai perceber que a água está esquentando ao ponto de ferver. Então, se você deixar o fogo, o sapo vai inclusive gostar, porque a água vai começar a ficar um pouquinho mais quentinha. Eu acho que todo mundo aqui gosta de um banho quentinho, né? O sapo, por incrível que pareça, mesmo sendo gelado... Eu gosto de escalpelando mesmo. A Sabrina gosta de escalpelando, misericórdia. Eu também. E aí, o que acontece? Essa água vai esquentando, vai esquentando. E o sapo não está percebendo que ela está esquentando ao ponto de ferver. E quando ele perceber que a água chegou num nível de que vai começar a ferver, já está tarde demais. Ele não tem como sair dali. E ele morre. Cozido, né? Cozinhado? Nossa, cozido. O que é o fato o que eu quero dizer, gente? É que a sensação de dever cumprido com base na segurança que essa religiosidade nos apresenta vai levando a gente lentamente para um lugar de morte. O lugar seguro, com religiosidade, leva a gente para a morte. É exatamente isso que os hebreus estavam vivendo nesse momento. Eles achavam que trazia mais segurança manter o sacrifício dos animais, mesmo Cristo já tendo feito o que ele tinha feito. E aqui é um dos exemplos, né? Era como se, para garantir, eu faço também mais isso. E eu vou voltar para o sábado que a gente comentou aqui, né? Para garantir que não vai faltar, eu trabalho mais um dia aqui. Para garantir que vai estar de boa, eu faço mais um negocinho aqui. Todo mundo sabe que eu estou fazendo uns Uber para a gente dar uma complementada de renda, né? Esses dias até o Ramon brincou, que eu falei para ele que eu estava fazendo Uber, né? Ele falou assim, cara, acho que eu vou fazer uns Uber também, que eu estou precisando complementar a renda aqui também. Urgente. Mas ao mesmo tempo... Quem quiser, o Júnior ensina. É facinho. Mas ao mesmo tempo, gente, eu também tenho que saber qual é o limite de até onde sou eu que tenho que fazer e até onde eu tenho que descansar em Deus, né? Sexta-feira eu tive uma situação, estava fazendo iFood, né? E eu fui virar numa rua, o ciclista não viu, eu também não vi, ele veio e deu na porta ali, na lateral do carro e caiu no chão e tudo mais, né?
E quando ele levantou, né, quando eu saí do carro para socorrer, ele estava lá deitado meio assustado assim, e eu fui ver a bicicleta, a roda dele toda estrupiada, né, porque ele bateu com a roda no carro. E assim, gente, eu não posso dizer que a culpa era dele, mas a culpa também não foi minha, porque eu estava virando numa rua que eu podia virar e ele não viu e ele bateu, né. Mas assim, gente, sendo muito sincero, pra mim, eu nem pensei duas vezes de pegar a bicicleta, colocar no porta-mala, colocar ele dentro do carro e ir numa bicicletaria para consertar a roda. E a gente foi. E a gente tava com um dinheirinho contado ali, bem de boa, pra gente poder ir pra Curitiba fazer o que a gente fez esse final de semana, né? Começar o projeto lá. Só que a roda custou R$115. E aí... Dos 120 que a gente tinha. Dos 120... Não, era um pouquinho mais, mas... Os 100... Não era muito. Não, era um pouquinho porque a gente ia receber o iFood daquela semana. Então a gente tinha ali um resguardo, né? Mas ia faltar, tá? Isso é fato. Ia faltar. É que eu te dei 120. Foi. Aí eu falei, poxa Deus. Que barra. Mas vamos lá. Eu sei que o senhor está no controle de todas as coisas, vai dar tudo certo. Estamos na mesa ali de estudo na sexta-feira. Chega uma pessoa com um envelopinho. Fala assim, eu escrevi uma cartinha aqui pra você, depois você abre pra você ver, né? E fui abrir a cartinha, o que tinha na cartinha? R$100. Então, Deus supriu a necessidade que a gente tinha. E ele recebeu mais uma oferta de 150. E depois a gente recebeu mais uma oferta de 150, é verdade. Hã? 200. Então, ó, eu paguei 115 e Deus deu 250. Dobrou, amor. Dobrou e dobrou mais. Muito bom, glória a Deus. Então, o fato é, gente, que tudo aquilo que a gente vai fazer, e eu quero usar esse termo de novo porque é exatamente isso, né? Como uma mandinga para dar uma segurança maior, sabe aquela garantida? Eu vou dar aquela orada poderosa, né? Eu vou fazer... Hã? Meu olho grego. Eu vou nesses embalos, né? Vou nesses esquemas da religiosidade. E aí, gente, eu quero perguntar para nós, quando a gente vai nesse lugar de segurança, do que vai valer os muros de proteção ao nosso redor? Se a gente ainda está querendo colocar segurança num lugar que já é seguro. Se Cristo já colocou ao nosso redor muro de proteção, o que eu tenho que meter a mão para querer fazer mais muro? E o que adianta esse muro de Jesus se eu já estou fazendo meu muro para garantir que vai dar tudo certo? É como se eu fizesse um muro dentro do muro. Não tem função, gente. Na verdade, a função é me colocar preso num lugar, né? Hã? Disso que eu falei. Então, vamos lá. Eu tenho uma falta de dinheiro e eu estou trabalhando. Mas eu sei que existe um princípio do sétimo dia de eu descansar. E é princípio. Eu preciso confiar que Deus vai suprir. É a fé, né? Exatamente. Mas o que eu faço? Não, eu trabalho no sétimo dia também, porque se está faltando, eu preciso dar uma garantida na grana. Para garantir, tipo Isso. assim, fazer mais do que eu deveria fazer. Então assim, Jesus já construiu um muro ao meu redor, me dizendo que Ele vai suprir as minhas necessidades, mesmo eu não trabalhando no sétimo dia. Mas eu trabalho no sétimo dia para dar uma garantida. Então eu construo mais um murinho aqui dentro, para dar uma segurança maior. Mas na verdade eu só estou ignorando o muro principal, né? E dizendo que o meu muro é melhor do que... né? Ou considerando o meu muro melhor do que o dele. E eu sei que não é fácil, tá, gente? Eu não estou falando aqui, ai que perfeito que o Júnior é, ele nunca faz isso. Não, acabei de falar, gente. Essas semanas a Sabrina... tem dia que eu faço também o iFood à noite. Mas tem dia que a gente não faz, que eu não tenho que fazer. E a Sabrina já falou isso várias vezes pra mim. Amor, você está passando do limite. Você está indo além daquilo que você tem que fazer. E é muito louco, gente, porque quando eu teimo em fazer da forma que eu acho que tem que ser feito, aquela semana entra menos. Essa semana que eu cumpri exatamente como a gente pensou e teve esse gasto de R$115, essa semana foi a primeira semana que eu bati R$500 no fechamento. R$500 do bruto, né? Mas enfim, eu fiquei muito feliz com isso, porque foi uma semana que eu confiei, ainda paguei R$115 da roda do menino lá, que quase matei o menino, e tá tudo bem, né? No fim, ele era cubano, falei com ele aqui no WhatsApp, né? Conversamos um pouco, ele é cubano, e vou convidar ele para vir para a igreja. Vai vir, eu vou convidar ele para a igreja. Essa semana fui trocar o óleo. É o jeito peculiar de Deus e fazer o Júnior evangelizar, né, Camila?
Essa semana eu fui trocar o óleo lá no Rodrigo. Foi massa pra caramba, Nossa! Foi muito massa, foi muito legal. Sim. Então assim, gente, as coisas vão acontecendo e é assim, a gente confia e vai dando certo. Vai dando certo, né? Então, pra gente ir pro finalmente, o convite que eu quero fazer pra nós aqui é: venha pra fora do muro. Venha pro lugar da insegurança. Peraí, pastor, você está falando até agora que a gente tem que ficar dentro do muro, que está protegido dentro do muro, que Jesus fez no muro, que está tudo no muro, que bênção que é o muro, e que eu não preciso construir mais muro, e vamos... Como assim agora você está me falando para eu sair do muro? Como assim, sair do muro? Não é em cima do muro. Não é em cima, porque em cima também é ruim. Dentro do muro, a gente tem algo que é a segurança. É aquela falsa impressão de que está tudo bem e que vai estar tudo bem. E eu sempre vou estar fazendo alguma coisa que é para complementar essa segurança. Gá, vai lá com a mamãe, por favor. Eu sei, amor, eu estou falando agora. Vai. Obrigado, meu amor. O que acontece? Quando a gente lê o texto de Hebreus, e eu quero reler ele para a gente poder entender o que eu estou querendo dizer, lá no versículo 12 ele diz assim, ó: da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade. O sofrimento de Cristo não aconteceu dentro do muro. O sacrifício de Cristo aconteceu fora, que era onde o resto dos bois e bichos era levado no Antigo Testamento para ser queimado. Mesma coisa, tá? No versículo 13 ele diz assim, ó: portanto, vamos até ele. Sai de dentro desse muro e vamos para fora desse muro. Vamos até Cristo, para fora do acampamento. E ele continua com uma frase muito agradável para todos nós: e soframos a mesma desonra que ele sofreu. E ele está falando isso por causa do seguinte: existe um lugar de segurança dentro do muro e existe um lugar de dor fora do muro. Cristo foi para fora do muro para trazer a salvação para nós. O nosso lugar não é dentro do muro, é fora do muro, e não como para que a gente possa suprir as necessidades ou que a gente tenha algum poder de salvar alguma coisa, mas é para que a gente participe da mesma desonra que ele participou. Por quê, gente? E aí o versículo 14 termina dizendo assim, ó: porque nós não temos neste mundo uma cidade permanente. Você e eu podemos construir o muro que a gente quiser e a gente pode considerar que tudo isso está sendo seguro. Mas nós que estamos em Cristo não temos uma cidade permanente nessa terra. E se nós não temos uma cidade permanente nessa terra, nós não precisamos nos preocupar em estar dentro do muro. O que eu estou querendo dizer, gente, é que dentro do muro a gente acaba tornando a religiosidade uma segurança para que a gente se mantenha firme. Ou seja, eu mantenho os sacrifícios que aconteciam dentro, ok? Ponto de proteção falso, né? Exatamente. Os sacrifícios eram feitos dentro do muro e para fora você só queimava o resto, tá? O que Cristo fez foi cumprir dentro ali o derramamento do sangue, mas ele foi para fora para cumprir o restante, né? Para fazer aquilo tudo que ele precisava fazer. E é exatamente isso que o autor de Hebreus está falando. Vocês ainda estão teimando em fazer coisa dentro desse muro. Muro dentro do muro, né? Então, para que vocês estejam seguros, saiam do muro, saiam da cidade protegida. Venham para fora e venham sofrer com Cristo. Porque esse lugar de segurança nos leva para uma cidade que a gente está aguardando chegar, que é a Nova Jerusalém. Aqui o autor já está falando sobre esse novo momento que a gente vai viver, né? Então, o que acontece, gente, é que Jesus ele assume a lei em si mesmo e o sacrifício de cruz acontece fora dos muros. Mas, diferente de qualquer um de nós aqui, né, ele era o único que não deveria estar lá fora. Ele não era assassino, ele não era
leproso, ele não era nada disso. Ele não tinha nenhum tipo de necessidade de ser levado para fora. Mas ele tomou esse lugar no nosso lugar. E essa carne do sacrifício pelo pecado, que era queimada fora do muro de Jerusalém, é porque a terra de Jerusalém, gente, e pega esse segredo aqui também, a terra dentro do muro de Jerusalém, ela era uma terra santa. A gente, inclusive, continua chamando ela de terra santa, né? Se você queimasse os restos desses animais dentro da cidade, você estava tornando a cidade impura. Por isso os leprosos tinham que ficar para fora da cidade, porque senão ela se tornaria impura. Por isso que os assassinos tinham que ficar lá de fora, porque senão ela ficaria impura. E aí eu vou dizer para nós, por isso nós temos que ficar do lado de fora da cidade. Porque senão a gente vai manter impuro um lugar que tem que ser santo. E que Deus tem o poder para reconstruir e fazer a nova Jerusalém. Então, é do lado de fora que estão os motivos da gente ser perdoado, que são os pecados. E só é perdoado do pecado aquele que reconhece cada um deles. E reconhecer cada um deles é considerar, eu sou um assassino, eu sou, né, naquilo que eu entendo que são os meus pecados, né? Jerusalém, ela era vista, e ainda é, a gente ainda chama de Terra Santa, né? E por isso que os hebreus eles queriam aproveitar a cruz e os benefícios dela dentro do muro da cidade. Eles queriam, na verdade, trazer a crucificação, a cruz para dentro da cidade, né? Então vamos trazer aqui. Só que aí o que eu estou trazendo para dentro se eu trago isso para dentro? A impureza. E era exatamente isso que eles estavam fazendo. Eles só estavam replicando aquilo que eles, na verdade, não podiam replicar. Mas sem que essa carne seja queimada lá fora, não existe possibilidade de perdão, né? Porque, afinal de contas, como é que eu vou perdoar o que não precisa ser perdoado, né? Se eu estou achando que eu não preciso de nada ser perdoado. O que cabe a nós, gente, não é somente sair do muro, mas é compartilhar das humilhações e desonras que o próprio Cristo sofreu. A vinda dele aqui no nosso meio foi para os de fora do muro. Então nós somos chamados não só para esse lugar de humilhação e desonra por Cristo, e aqui pode parecer muito louco falar isso, gente, mas existe um segredo nisso, de nós participarmos e partilharmos das suas dores, mas também porque os assassinos que estão do lado de fora do muro também precisam alcançar esse perdão. Os leprosos, as prostitutas, e seja lá quem está do lado de fora do muro, né? Se eu não saio do muro, como é que eles vão conhecer esse Cristo? Se Cristo não tivesse morrido fora do muro, como é que esses, que são os que literalmente, realmente precisam da morte dele, né, da cruz, como é que eles iam ser salvos? Se ela tivesse sido feita dentro de Jerusalém. Gente, imagina que mandinga seria isso se Jesus tivesse morrido dentro dos muros de Jerusalém. Se o judeu já acha que é muita coisa, ele ia se achar o especial mesmo. Porque o sacrifício da salvação aconteceu dentro desses muros, né? Mas o que Jesus fez foi o contrário, foi dizer, não, eu não vim só para esse lugar, eu vim para o mundo. E eu vou morrer para o mundo, fora dos muros, fora de segurança, fora de religiosidade, fora de tudo isso, né? E quando a gente sai do muro, quando a gente sai dos muros, o Senhor ele pode daí restaurar o que está contaminado. Quando eu me disponho a viver essa humilhação e essa desonra, é o espaço que eu estou abrindo, na verdade, para que Deus possa agir dentro de mim. Gente, eu não sou merecedor de nada. Nós não merecemos nada. Nós não somos dignos de nada disso. Nós não somos dignos de Cristo ter morrido por nós. E quanto mais eu tenho certeza disso, mais espaço Ele tem para fazer o que Ele pode fazer na nossa vida. Quanto mais eu reconhecer o quão podre eu sou, mais espaço Ele tem para consertar as feridas, para sarar as dores e etc. Né? Então, essa Jerusalém, gente, dentro dos muros, ela não nos pertence. E a gente não faz parte dela. A gente pertence a uma Jerusalém que é nova, imaculada e que é preparada pelo próprio Deus. E é essa que a gente está esperando alcançar. E para a gente alcançar, a gente vai precisar sair dos muros da Jerusalém daqui e alcançar a Jerusalém que Ele está preparando para nós, né? A nossa pergunta do dia, e para a gente refletir e orar, você está pronto para sair do acampamento?
Você está pronto para deixar a segurança humana e viver completamente rendido a Cristo e como Cristo? Para a gente terminar, eu quero falar essa frase aqui. Fora da cidade, sempre vai ser dentro da vontade de Deus. Fora da proteção humana, você sempre vai estar protegido pelo que o Senhor está trazendo para você. Então nunca duvide e nem tenha medo de estar seguro, mesmo quando tudo parece inseguro. Porque se está parecendo inseguro humanamente, é exatamente esse o lugar que Deus tem poder para agir, para fazer alguma coisa. A gente compartilhou esse versículo, todo mundo conhece. Lá ontem na palavra eu falei, né? Qual é o espaço que eu estou dando para Deus se eu não reconheço quão pequeno eu sou? Se está tudo bem, se Jesus vira para mim e de forma educada eu respondo que está tudo bem, né? Se ele me pergunta, está tudo bem? Eu falo de forma educada, tá tudo bem, né? Que espaço que eu estou dando para ele fazer alguma coisa na minha vida? Não, então se está tudo bem, também de forma educada eu me retiro, né? Não precisa de mim. Não precisa de mim, não precisa de você, né? Vamos nessa. Essa é a importância de confessar, né? Exatamente. Quando a gente tá... Porque às vezes a gente tá tão acostumado a falar que tá tudo bem pros outros, né? Porque é superficial. Hoje as pessoas perguntam pra gente se tá tudo bem. Ah, sim, tá tudo bem. E a gente acaba não indo pra esse lugar seguro que a gente tem, né? Em Jesus. É isso. E Jesus é o lugar seguro. Sair do muro é reconhecer quem a gente é e poder ser tratado por ele. Assim como a cruz foi fora, a gente fora alcança ele, para depois a gente entrar de novo, mas não na Jerusalém humana, mas na Jerusalém que ele está preparando para a gente, né? Que Apocalipse descreve com tanta beleza e que é linda demais. E não é linda o suficiente como Cristo é. Então você imagina que ela deve ser linda pra caramba, porque Apocalipse fala que ela é, mas tem alguém ainda mais lindo do que ela, né? Que é o próprio Cristo que está planejando todas essas coisas. Amém? Quero convidar a gente a fechar os olhos.